Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma live para a glória do Senhor. Eu agradeço você que está aqui junto com a gente. Hoje nós temos algo revelador. Vai lá, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. 79,4% são pessoas que assistem o YouTube pela primeira vez. Então vou pedir para você se inscrever no canal. Nós temos aqui uma informação, um assunto revelador. Você vai ficar assim surpreendido com aquilo que nós vamos trazer aqui de uma forma simples e objetiva, tá bem? Senhor, vê se há em mim algum sentimento impuro e guia-me ou guia-nos pelo caminho da vida eterna. É tudo o que a gente quer. Feita essa oração, sou o pastor José Fagundes, aqui da cidade de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, Brasil. Nosso tema de hoje aí, ó, meu rei, entre aspas, né? Você no controle. Você sabia que o Senhor fez você rei e sacerdote? Bem, eu quero trazer essa palavra aqui para você, com base na Bíblia, lá em Apocalipse 1, capítulo 1, e o versículo de número 6. E nos constituiu rei e sacerdotes, para servir a Deus, seu Pai. E ele, portanto, sejam glória e domínio pelo século dos séculos. Amém. A James diz assim: e nos constituiu reino e sacerdotes. Outras traduções diz: e nos constituiu rei e sacerdote. Nós queremos trazer esse assunto surpreendente para você entender que você consegue sim ter o domínio da situação em Cristo Jesus. Você consegue dominar a situação que você está passando agora em Cristo Jesus. Quer dizer, com a ajuda de Jesus, ok? Vamos lá, eu quero aqui louvar a Deus pela tua vida, dizer que você é muito, muito, muito importante para nós, mas antes de mais nada, eu quero convidar você para estar aqui com a gente, tá? Nos nossos cultos. Olha aí, ó. Terça e quinta às 20 horas, como você está vendo aí, ó. Terça e quinta às 20 horas e domingo às 19h30. Aqui na General Canabarro, tá passando aqui também nas letrinhas, ó, Rua General Canabarro 3391. Você é nosso convidado especial. Você simpatiza com as nossas lives? Você gosta do nosso conteúdo? É aqui da cidade uruguaiana ou mora aqui por perto? Venha fazer uma visita. Nós temos sempre uma palavra dirigida por Deus para você. E assim nós podemos fazer mais e melhor. A nossa intenção é sempre ajudar, sempre estar aqui, né? Sempre estar aqui para poder fazer algo mais, porque você merece, tá bem? Rua General Canabarro, 3391. Se por acaso esqueceu o endereço, volta no início do vídeo, ou então acompanhe aí as letrinhas que estão correndo e veja aí o que acontece, tá bem? Você é sempre muito bem-vindo. Irmãos, veja, Apocalipse 1, versículo 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele seja a glória e poder para todos sempre. O Senhor Jesus nos fez reis e sacerdote. Um dia lá, o primeiro homem, né, como cita em Romanos, ele transgrediu, abrindo as portas para o domínio do inimigo. O Adão, ele foi expulso do paraíso. E agora, o inimigo tem a liberdade e o domínio sobre este mundo decaído, pecaminoso, por causa do pecado que corrói. Mas o Senhor, o segundo Adão, ele veio
cumprir o projeto de Deus, que era ser ele oferecido em sacrifício vivo, e por causa desse sacrifício único, ele resgatou o homem, ele dá condições ao homem de se religar novamente com o Senhor. E quando ele faz isso, ele devolve a autoridade para aquele que aceita esse princípio, o princípio da cruz, o princípio do sacrifício de Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Nazareno, que morreu como homem e ressuscitou como Deus. Aí ele nos faz, ele nos fez, ele não vai fazer, ele nos fez reis e sacerdotes. Ele nos outorgou novamente o domínio que foi perdido lá atrás. Jesus é maravilhoso, ele devolve ao homem, e isso é uma informação interessantíssima. E eu quero trazer aqui uma pequena definição de rei: aquele que detém o poder, poder absoluto, ou ainda aquele que se destaca em uma determinada área. Significa dizer que o Senhor, ele em Cristo Jesus, ele te deu condições para você dominar, você ter o controle da sua vida, da sua situação financeira, espiritual, situação física. Você vai para a oração, adore ao Senhor, agradeça ao Senhor, apresente ao Senhor a sua situação, que Ele vai colocar o cajado de rei nas tuas mãos. Ele vai se voltar para você e vai dizer: você consegue, eu fiz você rei. Então aqui uma pequena definição de rei, significando dizer que você consegue. Aí na parte seguinte do versículo, e sacerdote. Sacerdote, o representante de Deus entre os homens e vice-versa. Era assim que era o sacerdócio. O sacerdócio, ele representava Deus e passava para os homens. Ele recebia dos homens e apresentava para Deus. Ele estava no meio dessa relação. E assim o Senhor nos fez sacerdote, para nós estarmos no meio das relações entre Deus e os homens. Então o Senhor Deus, ele te deu poder, ele te deu autoridade. Lucas 10:19 diz: eis que eu vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. A Bíblia está dizendo isso. A Bíblia registra o quanto nós ainda não percebemos. Nós somos reis e sacerdotes. De uma maneira assim, bastante objetiva, eu venho te dizer que pelas definições, o Senhor te deu o controle. Ele deu para você o controle. O que vai ser é aquilo que você decidir. É em Cristo Jesus. O Senhor já te deu as condições espirituais como sacerdote para você manter uma vida espiritual, e não só sua, como daqueles que fazem parte da tua vida. E a Bíblia, a palavra do Senhor ainda diz, lá em Apocalipse 19:16, e no manto e na sua coxa tem escrito em seu nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus Cristo, o Nazareno, porque ele foi criado em Nazaré, então ele foi conhecido como aquele que veio do Egito, porque ele nasceu lá e foi trazido com José e Maria para Nazaré. Ele também é conhecido como o carpinteiro, ou então o filho do carpinteiro, né? José foi o pai adotivo dele, e ele, o Senhor Jesus Cristo, é o Rei dos Reis. Era chamado aquele que veio do Egito, era chamado de Nazareno, filho do carpinteiro, e ele também é chamado de Rei dos Reis.
Ele venceu para que você vencesse também. Você fosse rei, tivesse o controle, o poder absoluto de qualquer situação que você está vivendo. Afinal de contas, ele levou sobre o madeiro todas as nossas dores e pelas feridas em Jesus Cristo nós fomos sarados. Entenda isso. O Senhor te fez rei, o Senhor te fez sacerdote. Amém? Bem, a última passagem que eu quero trazer aqui, para que fique bem subentendido, que tudo que acontece na nossa vida, de reinarmos, não é para pisar em ninguém ou se sobressair, não. É para que Jesus venha a ser glorificado. E aí se cumpre essa realidade. Aí a Bíblia diz assim, Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente. Você entende agora o sacrifício de Jesus ali naquela cruz? Você entende que ele tem o domínio de todas as coisas? Que ele é o Senhor do Senhor, ele é o Rei dos Reis? Você entende? Você entende que Jesus Cristo é o Salvador e constituiu você como rei e sacerdote. Tome posse dessa bênção. Venha fazer parte da Igreja Evangélica Geração Peregrinos na cidade de Uruguaiana, acolhendo. Estamos fazendo obras sociais, estamos fazendo a pregação genuína da palavra do Senhor. E você, se quiser nos conhecer, onde nós poderemos sim ajudar você de uma maneira efetiva, está aí o endereço da nossa igreja. Também corre aqui embaixo aqui, tá? O endereço para que você venha fazer uma visita para a glória do Senhor. Você é muito importante, tá bem? Seja sempre muito bem-vindo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe você e a sua família.